Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para compreender aquilo que Deus quer que eu compreenda. Eu quero compreender muitas coisas, eu quero muitas coisas, mas se não for o que Deus tem para mim, eu vou girar e permanecer no mesmo lugar. E como não é isso que eu quero, então eu preciso entregar o meu querer nas mãos de Deus, confiar nele, acreditar que todas as orientações que ele me dá diariamente é o plano que ele tem para minha vida. Quando eu consigo entender isso, minha vida muda, minha mente muda, meus pensamentos mudam, o mundo muda. Por quê? Eu, com a minha consciência aberta, com os meus atos e ações de acordo com a vontade de Deus, é que vai mover o meu interior e isso também vai causar transformação no meu exterior. E isso ninguém pode fazer para mim. É só Deus e eu. Deus, ele tem mais um recado para mim e para você nesta manhã. E o recado de Deus para mim e para você está aqui no livro de Romanos, o capítulo é o 3, o versículo é o 20. E a palavra vai dizer assim: vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei mais clara fica que não lhes conhecemos, pois, mediante a sua lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Entenda que Paulo, ele está dizendo aqui para mim e para você, vocês podem ver agora. O Senhor Jesus usa Paulo para dizer para mim e para você, nós vivemos cegamente. A nossa visão é tapada. A nossa visão é de um querer, de uma vontade, do ego. Isso não tem nada a ver com Deus. Mas quando começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a nos entregar ao plano de Deus em obediência, essas vendas, elas começam a cair. E quando essas vendas começam a cair, olha o que Paulo, usado por Deus, vai dizer para mim e para você. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não obedecemos, pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Deus quer nos ensinar nesta manhã que o pecado existe para que eu e você entenda que nós não somos perfeitos. A leitura diária, a meditação diária da palavra, ela é necessária para que eu e você compreenda a lei de Deus, para que eu e você entenda que somos falhos, que somos pequenos, que somos pecadores, porém temos um Deus que é grande, que está conosco, que nos ajuda, que nos perdoa, que nos ama, que nos conduz quando nós confiamos nele. As leis do Senhor, elas existem para mostrar para mim e para você o quão imperfeito nós somos. Quanto mais tentamos guardar os mandamentos do Senhor, mais nós quebramos. Porque não é só a obediência que eu e você precisamos ter. Precisamos ter fé. Fé é confiar. Confiar plenamente que o plano de Deus é bom, é perfeito e é agradável. E que tudo isso, se eu quiser obedecer e viver, eu preciso fazer.
Entenda que as leis, o principal motivo delas é a ordem. As leis existem para se ter uma organização, seja na sociedade, seja no reino dos céus. Para que eu possa entender o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu não devo. Mas ainda assim eu faço o que eu não devo. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu sou injusto. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, nenhum de nós somos justificados por causa da lei, por obedecer à lei. Não, eu faço tudo certo, sabe? Há 20 anos, não caia na religiosidade. Não, eu faço tudo certo, há 40 anos que eu pertenço à igreja. E Cristo, ele pertence a você? Ele faz parte de você? Porque não adianta o tempo. Para Deus, um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então não adianta eu permanecer na igreja. Igreja é isso aqui, ó. Igreja é isso aqui. Isso aqui é a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse que ele derrubaria aquele templo. Não eram as paredes que ele estava falando. Ele derrubaria aquele templo, mas em 3 dias ele reconstruiria de novo. E o que aconteceu? Entende? Os nossos olhos, os nossos ouvidos estão tapados a ponto de não entender que ele estava dizendo do templo dele, da igreja dele. E essa igreja aqui é eu e é você. Era esse templo que ele estava falando que ele iria derrubar, ele iria morrer, mas 3 dias seria necessário para que ele reconstruísse de novo, para que ele ressuscitasse, para que ele apagasse os nossos pecados, para que Deus perdoasse os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o direito de ler a lei e compreender o quão pequenos somos. Isso dói. Saber que somos falhos, saber que somos pequenos, independente do tempo, isso dói. Saber que não somos perfeitos. Saber que tudo aquilo que a gente faz ainda é pouco. É muito errado. Porque isso é o trabalho de Deus. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mostrar para mim e para você o quão pequeno nós somos. Porque nós erramos. Porque nós falhamos. Porque não somos justos. Só existe um justo. Um único justo. Deus. E Ele é quem justifica a mim e a você através de Jesus. E essa justificativa eu preciso compreender que vai refletir em mim em obediência. Mas assim como a fé sem obra é morta, a obra sem fé é morta, a obediência sem prática também é morta. Então eu preciso obedecer e eu preciso praticar, eu preciso fazer o que eu estou lendo. Ah, eu vou ser perfeita agora, porque agora eu entendi isso. Não, você não vai ser perfeito, não. Você vai viver 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos na igreja, você vai continuar errando, porque você não é justa, você não é perfeita. Deus é. O perfeito está dentro de você. Vai ter momentos em que você vai fazer plenamente lindo. Ainda assim, Deus está dizendo, não se considere justo, não se considere perfeito, que perfeito sou eu. E só tem uma chispinha de mim dentro de você, para que você entenda que grande é o que está contigo e não o que está no mundo. Mas isso faz toda a diferença. Quando eu creio, quando eu obedeço e quando eu vivo o que eu aprendo com Deus. Quando eu compreendo quão pequeno eu sou, quão falha eu sou, e que todos os dias eu estou propícia a errar, mesmo querendo acertar. É involuntário. Pare de sofrer com seus erros. Porque o erro é natural para Deus. O perdão de Deus também é.
Então se perdoe, levanta a cabeça e comece tudo de novo. Porque Deus tem muito mais para te mostrar. Ele tem muita coisa para você viver. E você só precisa confiar. Porque Deus está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Ele cuida dos nossos também. Por isso, só obedeça e pratique. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Tu és maravilhoso. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pensamentos errados, pelos nossos atos e atitudes erradas. Que possamos, Deus, depender somente do Senhor, obedecer somente ao Senhor, para que possamos entender o quão pequenos somos e o quão grande é o Deus que nós temos. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Cubra, Deus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde e tudo mais com teu amor, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é algo muito bom. Evangelizar é transmitir a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Transmitir o que nós aprendemos. Isso torna outros semelhantes a nós. Isso agrada a Deus. Então clique lá no joinha, compartilhe e vamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.